eu já vi ali, tem. Isso, ó. É tipo aqui, ó. Nem abri meu R. Vou abrir meu R Studio Só que aqui. eu também aprendo melhor se eu estiver fazendo, do que só copiando e colando, né? Sim. Ah, não. Uhum. Não, por isso que a minha dica... sabe o que é muito legal? Porque eu no início também tinha que copiar código das outras pessoas, né? É tipo tu... Tá, vou tirar pra não ficar aquele... Inception. Tu copia o código, porque é importante no início, assim, porque às vezes tu não consegue do zero criar alguma coisa, né? Mas aí tu começa a mudar, assim, uma coisinha ou outra do código que tu copiou pra ver, tipo, o que que acontece, entendeu? Isso é um negócio super Sim. bom pra aprender, porque tu pega um código de base e aí tu vai modificando pra meio que ver, assim, tá, o que que é essa partezinha específica que tu tá fazendo e tal, né? Ó, mas o que eu ia mostrar dos slides é tipo isso aqui, ó, por exemplo. Sei lá, deixa eu pegar um código qualquer aqui. Ó, por exemplo, aqui, ó. Se tu vem no chunk aqui nessa partezinha de código, tu consegue clicar aqui na direita, copiar para a área de transferência. Aí se tu copia aqui, aí tu pode vir num script aqui no R e colar Boa. direto do slide. Então, mas claro, lá no site também tem um código que gera que tem tipo códigos que aparecem nos slides, né? Então tem isso também. Aqui em script em R, em cada aula tem um também. Uhum. E aí Deixa eu esse mexer aqui. aqui dá pra copiar tudo, né? Ou selecionar tudo, ou dar um Ctrl A, aí tu copia e cola, assim, tudo. Também dá. Bruno, só uma dúvida, assim, bem por fora, mas como que tu Não? aprendeu tudo isso? Fuçando, sinceramente foi fuçando. Na verdade, assim, ó, eu comecei, quando eu mais aprendi foi no meu TCC, que eu não sabia nada, e aí eu me obriguei a fazer as análises do meu TCC, mesmo que eu fosse demorar mais, assim, do que, sei lá, usar outro software ou pedir para alguém fazer para mim, etc. Aí como eu já tinha os dados coletados, né? Tinha gente que ia coletar dados, então tinha, assim, as circunstâncias estavam a meu favor. Aí eu peguei e fui procurando, assim, mas no início, às vezes, nem os testes estatísticos, às vezes eu sabia muito bem. Então, por exemplo, às vezes eu sabia que eu queria comparar, sei lá, scores de duas escalas, de uma escala entre dois grupos ali. Ah, eu não sabia direito como é que eu fazia isso, mas aí eu ia procurar, como é que eu comparo, sei lá, Sim. os scores Mas, entre dois grupos. E aí tu vai lá, tem que ficar lendo, por isso que eu botei os materiais lá no site. Eu vou até dizer para vocês os que eu prefiro, né, daqui. Para essa parte de não necessariamente de estatística, mas para manipular os dados, né, mexer nos dados, criar variável nova, coisa que essa aula 2, né, fala, criar variável nova, excluir variáveis do banco, selecionar só algumas específicas, filtrar, por exemplo, só baseado numa variável. Então, por exemplo, quero filtrar só os idosos num determinado banco de dados, quero filtrar só as pessoas só os homens, só as mulheres, ou só as mulheres acima de 40 anos. Tipo, várias, né, como é que a gente filtra também os dados e como é que a gente pode resumir os dados, aí está associado com a aula 4 de análise descritiva, esse livro aqui, que eu até falo naquele laboratório gravado, que principalmente esse capítulo 4 aqui, Data Transformation, que é basicamente o conteúdo da aula 2, é esse capítulo 4 aqui, tá, desse livro, R for Data Science, que eu até mostrei também lá, eu não vou pegar agora, mas tem o livro físico do R para Data Science em português até, mas eu não recomendo que vocês comprem, porque ele está desatualizado agora, mas provavelmente vai lançar agora essa segunda edição em português daqui uns tempos, assim, né? Mas tem a versão online que o autor disponibiliza, né? Então é legal. Esse capítulo 4 aqui. Também, então é meio recente até, assim.
Não, é super recente, tem atualizações. Ó, deixa eu ver se eu abro aqui o repositório do livro. Ó, tem atualizações que ele fez 16 horas atrás no livro. Bah, Não necessariamente ele, né? Porque tem sim. 265 colaboradores aqui, né? Apesar de ele ser o autor, que às vezes corrigem uma coisinha ou outra, mas 16 horas atrás teve alguma mudança por aqui, né? Mas, então está sempre sendo atualizado, né? Mas esse capítulo desse livro é muito bom, e o livro como um todo é muito bom, mas em especial esse capítulo aqui, né? Ele é bem legal. Aí, da parte de estatística, eu botei alguns materiais também. Um super fácil de digerir, que é bom, é esse canal aqui, StatQuest, desse professor Josh Starmer. Ele é estatístico, se eu não me engano. Mas assim, ele faz vídeo com musiquinha, com várias coisas didáticas, com música, com ilustrações bonitinhas, assim. E aqui ele tem uma playlist de tipo fundamentos da estatística, e ele fala de alguns gráficos, a gente viu, por exemplo, histogramas, ele fala da distribuição normal, que eu falei agora nessa aula 4, ele fala de média, de amostragem, de teste de hipótese, de p-valor, fala de correlação, fala de várias coisas assim que são essenciais para a gente entender outras depois na estatística, regressão linear, que a gente vai ter uma aula, né, sobre. Então ele fala várias coisas assim que são meio chave para tu conseguir entender as coisinhas mais complexas, sabe? Então essa playlist é super boa de ver, e tá aqui no site o link, playlist de Statistics Fundamentals. Outro livro que é legal é esse aqui, que também é bem básico, que é esse Open Entry Statistics e esse Open Entry Introduction to Modern Statistics. Esse eu até sugeri uma leitura de dois capítulos para vocês, desse capítulo 4 e 5 na aula de análise descritiva, e é um livro super bom também e tem vários exemplos em R nele. Então essas são as duas referências principais que eu pegaria para R em geral, seria essa R for Data Science, em especial o capítulo 4. Para visualização, eu até falei na aula, né, esse livro aqui, Data Visualization, a Practical Introduction, eu acho que é o melhor aqui desses que tem para a gente aprender visualização. E esses dois primeiros aqui para aprender a parte de estatística básica, eu acho que é o melhor, e essa playlist é super boa como material suplementar assim também. Mas assim, eu aprendi meio que lendo, mas também muito fuçando, assim, né? Porque tu tem que dar de cara com os erros, tu tem que dar de cara com essas coisas que não são tão prazerosas, assim, né? Em certa medida. Mas é isso. Tu conseguiu baixar, Camila? Baixei, aham. Boa. Já abriu tudo? Eu até tava ali do ladinho aquele arquivo do Gambas. Boa. Tá. Então vocês têm o RStudio e os pacotes do Tidyverse e os dados ali. Uhum. Tá, beleza. Ok. Eu vou compartilhar a tela aqui. E aí a gente vai fazendo um negocinho junto. Tá. A gente vai até usar uns outros dados aqui, então. Vamos começar do começo, assim, tá? Se a gente abrir o R, então, o RStudio, ele provavelmente vai ter uma cara como essa, beleza? Isso aqui vocês viram nas outras aulas. E aí, o jeito que eu sugiro vocês sempre trabalharem, quando vocês forem trabalhar com algum tipo de projeto de análise específico, é criar um projeto do RStudio, tá? E aí isso eu até comentei em outro momento, mas vamos ir fazendo junto para conseguir fazer tarefas objetivas, assim, até umas 10 horas ali, 10 e meia, se a gente quiser, tá? Mas a primeira coisa é a gente criar um projeto, que é o que vai permitir com que a gente consiga que a gente consiga trabalhar com os dados de forma mais tranquila, tá? Então a gente pode vir aqui em File,
ou arquivo, né, se tiver em português de você. O de vocês tá em português ou em inglês? Que só tem vocês duas, então já vamos... O meu tá. Não tem inglês. O meu acho que tem inglês também. Ah, tá em inglês? É. Tá. Então a gente vai vir em File aqui e New Project. Tá? Eu tô compartilhando. Tô. Vocês não precisam estar olhando aqui para a tela do Meet, tá? Mas vocês podem ir lá em File New Project. Abrir uma janelinha aí para vocês. Sim. Tá. Então vamos continuando. Aí tem 3 opções, né? Novo diretório, New Directory, diretório existente e controle de versionamento. Né? A gente vai ir na primeira opção, porque a primeira ela vai criar, né? O RStudio vai criar uma pasta nova no nosso computador. O diretório existente é se a gente já tivesse uma pasta com os conteúdos do nosso projeto de análise que a gente quer tocar, né? E controle de versionamento é quando a gente quer usar alguma tecnologia para ter várias versões diferentes do nosso projeto, mas é algo que a gente não vai abordar no curso. Ô Bruno, mas a gente já criou. Eu tenho. Não, a gente já criou. Se tu tem o teu, tu pode usar o que tu já tem. Aí tu pode até... A Camila já tem dela também? Eu tenho, aham. Tá, então vamos usar o que a gente tem. Então vocês podem vir aqui em Project, None aqui. Se vocês clicarem, vejam no de vocês se abre tipo os projetos recentes assim e tem o nome do projeto que vocês já criaram aqui. Tá, peraí, aonde mesmo? Na direita em cima aqui, na direita superior, tem Project, ou vai ter o nome de um projeto se tu já estiver dentro de um projeto. Eu tenho Eu criei uma pastinha Uhum. que diz tarefas em R. Tá. Tem um arquivo rproj dentro? Sim. Tá, esse arquivo rproj é o arquivo do projeto. Se tu clicar 2 vezes, por exemplo, abrir esse arquivo, ele vai abrir com RStudio, provavelmente. Posso compartilhar minha tela? Claro. Deixa eu tirar a minha aqui. Peraí. Nem precisa tirar a tua, acho que Ele fica as aceita duas, fazer. né, talvez, até. Vamos ver. Ah, tá, ó, tarefas R. Tu já tá dentro Tá. do projeto. Quando tem algum nomezinho diferente de Project None ali, é porque tu já tá dentro de um projeto. Tá. Tá E aí, ótimo. como é que eu faço? Esse script fica salvo se eu quiser, tipo, abrir outro, se eu fechar isso aqui. Já tá salvo, aparentemente. Ele tá salvo em aula 2. Vai ali na direita embaixo, em Files, no quadrante da direita embaixo ali, que tem várias abinhas. Não, em Files, na direita embaixo. Direita embaixo. Isso, tu tá em Plots ali. Aí pra tu ir em Files. Tá, aí ó. Isso é o que tem dentro do teu projeto. Tá? Tu tem uma pastinha dados, tu tem um script aula 1.r, tu tem um script aula 2.r, tu tem um arquivinho rproj, que é o que identifica que é um projeto, que essa pasta é um projeto do RStudio. Provavelmente Tá. dentro de... Pode falar. E como é que eu abro um novo Um script? Eu quero agora criar. Tá, tu pode ir em File, aí o file lá de cima, né? New File e RScript. Isso. Aí ele não tá salvo ainda, né? Então tu pode dar tipo um Ctrl S ou dar um file, save, ou clicar nesse disquinho também. Tudo funciona. Aí eu boto, tá. Isso. E aí ele já diz onde que vai salvar, que vai ser nessa pastinha tarefas R. Né? Isso. Esse é o laboratório da aula 4, né? É o laboratório da aula 4, apesar de que a gente vai fazer uma revisão dos conceitos da aula 2, até porque eu acho que basicamente o que a gente usa também de código para aula 4 provém da aula 2, né? Camila, tu quer compartilhar a tua tela? Pode ser. Ah, perfeito. Eu só tô abrindo aqui. O outro dia tu não tava conseguindo, né? Porque tu tava tendo que gravar com o iPad, né? Eu acho. Eu tava... Ah, peraí, que não vai dar assim. Será que não vai dar? Tá, não, eu tava no iPad, agora eu abri no iPad também, mas agora eu ia deixar aberto no Note e no iPad. Mas eu vou deixar só aqui tu no- não consegue compartilhar a tela no Note?
Consigo, é que eu só fechei aqui o iPad pra não ficar dando Ah, retorno. isso. Mas Entendi. espera aí que eu vou compartilhar. Tranquilo. Não, mas cara, tu já tá com um monte de código ali. Então, tudo eu fui fazendo conforme Foi eu tô antes tipo da idioma. no, na raça, assim. É, eu fui fazendo assistindo as tuas aulas e tipo, Tá, tu fazia. e as coisas estavam rodando ou tava só, tipo, dando erro, assim? Ou, tão- Elas estavam rodando. tavam rodando? Eu tava conseguindo. Ah, boa. Passava um pouco de trabalho, mas eu tava conseguindo. Sim. Ah, que bom. Não tô conseguindo compartilhar minha tela por algum motivo desconhecido. Peraí. Ahn, Vou aproveitar pra conferir se a minha gravação tá funcionando. Tá funcionando. Nossa, a outra gravação do primeiro laboratório, eu cometi uma coisa que agora eu arrumei, mas é que eu tava com tava um microfone auxiliar ativado e aí ficava parecendo que eu tava falando de dentro de uma garrafa, assim. O laboratório da aula 1 ficou super estranho a gravação. não lembro assim. Ai, não consigo compartilhar, meu Deus do céu. Tá dando algum erro? Tá, diz que não dá. Peraí, vou tentar fazer uma coisa aqui. Vou aproveitar e vou pedir que a Camila tá dando ah, dando uma olhada ali, né? Mas. Opa, será que deu? O que tu falou? Tu falou que vai aproveitar Não, eu que. ia dizer pra vocês instalarem outros dois pacotes, são legais de ter, mas agora eu já comento com vocês. Tu tá enxergando a tela da Camila, Kiara? Ah, não deu Não. muito certo. No É, eu meu também plano não. aqui não deu. Vocês estão me escutando? Sim, sim, estamos escutando normal. Tá, só não. Eu realmente não sei, nunca aconteceu isso. Mas diz que, assim, ó, não é possível compartilhar sua tela. Talvez o Google Chrome não tenha permissão para gravar a tela do seu computador. Mas eu já coloquei para ele gravar e mesmo assim não. Ah, isso já aconteceu comigo uma vez também. Será que não? É, deve ser lá nas configurações, talvez, né? De ter que permitir o programa, né? Agora eu não vou lembrar, mas é alguma coisa do Mac, assim, que ele protege. Sim. Não vem. É que a Camila já tinha compartilhado antes. Eu, em seguida que comprei, ele não deixava eu compartilhar. Que é o automático pra tu não compartilhar. Aqui parece ter um guia da própria Apple para isso. É muito Aqui, ó, rápido como buscando ativar informação. o compartilhamento de tela para no Google Meet, no Chrome e um Mac. Tá. Vou só mandar o link aqui para vocês. Ó, beleza. Eu vou compartilhar a minha de volta. Só para mostrar. Mas, Camila, tu olha no teu RStudio, que apesar de tu não conseguir compartilhar a tela, eu espero que tu consiga rodar as coisas com a gente. Tu tem alguma coisa escrita aqui, ó, nessa parte superior do teu RStudio? Tá. RStudio Curso, que é o nome da pasta que eu botei. Tem RStudio Curso aqui em cima. E Tá, então tu já tem um projeto também, tá?
O que eu vou pedir que vocês façam, então, eu vou abrir um outro projeto que eu tenho aqui da aula do laboratório da aula 2 aqui. Beleza. E aí, isso aqui é um script que eu tinha criado. Aí tá, vocês estão no projeto, assim que nem eu tenho um projeto e nada dentro dele, né? A gente vai trabalhar então com esses exemplos a partir de uns dados que tem aqui nessa parte aulas e laboratórios. Vou mandar o link para vocês, que eu criei, que se chama dados psiquiatria. Tá? Que é um arquivo que está até em formato do SPSS, que eu criei para a gente treinar isso também, como é que a gente carrega dados de outros softwares e tal. E aí, se vocês vierem nesse link aqui que eu mandei, ó, eu vou baixar aqui até aula 3, visualização de dados, tá? E vou clicar aqui em arquivo dadospsiquiatria.sav, tá? Vou clicar aqui. Deu certo aqui. E aí provavelmente vai baixar um arquivo, dadospsiquiatria.sav no computador de vocês. O meu ficou com umzinho aqui porque eu já tinha baixado, né, antes, esse arquivo. Tá? E só me confirmem quando vocês conseguiram baixar o arquivo. A Consegui. gente baixou. Tá. Eu não sei se nesse projeto do RStudio de vocês já tem uma pastinha dados. Eu sei que a Chiara tem porque eu vi ali no dela. Porque lembra que a gente trabalhou com aqueles dados dos gambás, Sim. né? Então, vocês têm dentro dessa pastinha dados, vocês clicam aqui no RStudio de vocês, o gambás já dentro? Tem. Tá, a gente vai ter que fazer a mesma coisa e botar esses dados da psiquiatria aqui dentro, então, da pastinha do nosso projeto, tá? No meu computador, eu baixei para os downloads aqui, esses dados psiquiatria, tá? Eu vou copiar esse arquivo e colar aqui dentro dessa minha pastinha, que está em documentos, laboratório aula 2, dados. Então eu vou vir aqui nos meus downloads, eu estou nos meus downloads, vou pegar, copiar esse arquivo dos dados psiquiatria, tá? E vou ir na pastinha do meu projeto, que tá a minha, vocês podem olhar aqui até pelo R, onde é que tá, né? A minha tá nessa pasta docs, nos documentos, laboratório aula 2, dados. Então eu vou vir aqui em documentos, laboratório aula 2, dados. Já tenho o gambás aqui da outra aula e eu vou colar aqui esse arquivo, né? Ó, vocês podem ver que até apareceu já na minha do RStudio aqui. Vocês lembram como é que vocês transferiram o arquivo na outra aula? Eu consegui fazer. Tá. Eu já tô vendo aqui nos meus files. Ah, boa. Camila? Também tá instalando, né? Como assim instalou? Instalando. Pra mim abriu aqui uma preview, daí apareceu a tabela e vou importar isso. A gente não vai abrir o arquivo, a gente vai só botar ele para dentro da nossa pasta do projeto, lá na pastinha dados. Tá. A gente nem Tá, abriu isso eu ele. fiz. Isso tu já fez? Eu tava me passando. Isso já foi? Isso deu certo. Ah, né? tá, beleza. Tá. Então agora o que eu vou fazer é criar um script, né? Então eu vou vir em File, New File e RScript pra gente escrever o nosso código aqui. Eu já vou aproveitar e salvar esse script, então eu vou vir em File, Save e vou colocar um nomezinho aqui. Então eu vou botar script lab aula 4 e vou salvar. Tá? Vou clicar em Save aqui, estou salvando no meu laboratório aula 2. Aí já surgiu aqui na raiz do meu projeto, script lab aula 4.r. Tá? Beleza. Aí, gente,
para a gente conseguir carregar, porque esse nosso dado agora dos dados psiquiatria é um dados que está no formato do SPSS, lá, né, desse outro programa, desse programa de computação estatística que é bastante usado na psiquiatria. Então, por isso que eu achei interessante a gente trazer esse exemplo, como é que a gente lê esses dados do SPSS. Aí a gente precisa para isso instalar um pacote, então vocês podem vir no console de vocês e instalar um pacote chamado Raven, tá? A função para instalar pacotes é aquela install packages e o nome do pacote é Raven. Eu vou mandar o comando inteiro aqui no chat, vocês podem só copiar, tá? E aí esse pacote nos permite ler arquivo, né, do SPSS, do Stata, do SAS, todos esses arquivos a gente consegue ler a partir desse pacote Raven aqui. Aí eu vou pedir que vocês rodem no console de vocês essa linha de código aqui. Install.packages, aí abre e fecha parênteses, dentro tem, entre aspas, o pacote Raven. Eu mandei no chat aí para vocês o comando para instalar o pacote. Já tá rolando aqui. Tá instalando, tá? Quando ele volta depois quando a gente sabe que acabou, tá? As coisas de rodar no console, ele em geral vai voltar para essa nossa setinha aqui, né? Indicando assim, tipo, ó, parei de rodar o que eu tava rodando, assim, né? É basicamente o jeito que o R nos fala isso. Que é com essa setinha. Sim, aqui ele já parou. Já parou. Fechou, deu certo. Tá. Camila? Sim, apareceu isso também. Apareceu umas coisas, ele rodando e parou. Tá. Apareceu na real trying. Deu algum erro? Eu vou ver aqui, tentar de novo. Ó, o jeito que a gente pode testar se deu certo é tentar carregar o pacote, né? Então, a gente pode escrever aqui library Raven, aí sem aspas, né? Porque aí o pacote já está instalado agora no nosso R. E aí a gente pode dar um Ctrl Enter ou Command Enter, né? Vocês duas estão usando o Mac. Um Command Enter aqui e ele vai rodar aqui no nosso console o library Raven aqui. Se ele rodar assim, ó, só rodar e voltar para a nossa setinha, é porque carregou normal o pacote, né? Tá, então sim. Deu certo? Então. Não, tá mais fácil do que parece, viu? Aí tá. Isso quer dizer que a gente carregou o pacote, então a gente tem disponível as funções desse pacote Raven. Aí, vocês lembram desse operador de atribuição aqui dessa setinha lá da aula 1, que é o jeito que a gente armazena um novo objeto no R? Tá. A gente vai querer armazenar então num objeto chamado dados psiquiatria. Então eu vou botar aqui dados psiquiatria. Aí vou botar a flechinha aqui apontando para o nosso dados psiquiatria. Isso aqui é um sinal de menor que e um hífen, né? E um hífen. E aí a gente vai usar a função chamada read. Pode ser a read sav ou a read SPSS, tá? Mas vamos usar a read sav, mas daria para usar a read SPSS, tá? Não tem problema. E aí, se a gente der um F1 aqui, clicar com o mouse em cima da função e der um F1, abre a ajuda desse determinada função. Aí diz aqui, read sav, lê arquivo sav, z sav, write sav, cria arquivo sav, né? Aí tem a read SAS, eu acho, né? A read SAS, e tem a read stata também para ler arquivos do SAS e do stata, mas a gente vai usar essa read sav que é para ler arquivos do SPSS. E aí o que a gente vai fazer, pessoal, é botar o caminho até o arquivo. A gente está nessa pastinha aula 2, tem uma pasta dados dentro. A gente sempre pega o caminho para o arquivo a partir da nossa pastinha de origem. Então a gente vai colocar aqui dados. Eu vou colocar dados no meu, aí se a pasta de vocês se chama data ou dados com D maiúsculo, aí vocês têm que botar o D maiúsculo e tal, e botar o nome do arquivo que é dadospsiquiatria.sav. Então assim que se eu rodar isso daqui aqui, o cursor, Ctrl Enter, ou Command Enter, já vai aparecer aqui no meu ambiente. Tentem fazer isso aí no R de vocês. Ô Bruno, mas tem um jeito também da gente ir lá e copiar o caminho, né, na pastinha. Tem como fazer isso. Não sei se eu acho que direto pelo RStudio não. Acho que daria para fazer pelo Finder, né? Tu disse?
Eu tô na pasta do meu computador. Aham. Isso, no meu eu também consigo fazer isso. Acho que se eu faço. Eu nunca testei, eu vou testar Obter com você. informações. No meu eu posso vir em propriedades. No Windows eu acho que é meio parecido. Acho que tem um botãozinho de propriedades. E aí tem. Tem tipo o caminho aqui. No meu. No meu não é tão bom fazer isso. Mas se tu quer compartilhar a tela, que daí eu Eu vou compartilhar mostro contigo. aqui. Aí eu Olha, tô mostrando aqui. tá, aqui é o meu, né? Sim. Vocês estão vendo? Aham. Tá. Então, aí aqui o que eu fiz foi obter informações, mas eu acho que não é aqui. Olha, e mais informações é estranho porque fica até no teu, ó. Bruno Montezano. Ele diz da onde que tu baixou. Sim. Que outras opções que tem ali quando tu clica? Quando tu clica com direito lá nos dados. Não, mas deve ser em... Mas deve ser ali em obter informações, será que em nome e extensão, alguma coisa? Tinha umas outras opções ali, nome e extensão, talvez. Não. Em mais informações ali, se tu segue indo pra baixo, não tem mais nada. Tipo, se tu abre ali o mais informações. Não, aqui é o último, ó. Tá. Não, e mais informações ali, se tu abre a abinha do mais informações. Tipo aqui? Não, em mais informações em cima de nome e extensão. Peraí. Tá, se tu segue descendo aí. Não tem nada, é só isso mesmo. Não. Tá, mas deixa eu tentar explicar então pra vocês. Tá, mas explica de novo que eu vou tentar aprender desse outro jeito, porque eu sabia fazer desse... Voltou a minha tela? Sim. Tá. O caminho aqui no meu é esse dados psiquiatria.saf. Por quê? A pasta do projeto é sempre a pasta que a gente parte, a nossa pasta de origem, na qual a gente vai interagir com os arquivos do computador aqui. O R, ele está olhando para essa pasta laboratório aula 2, que é a pasta do meu projeto. No de vocês é, sei lá, curso R, curso de R, ou RStudio, curso, alguma coisa assim, né? E aí, aqui vocês vão estar na pastinha de vocês. Vocês têm que encontrar qual que é o caminho até o arquivo. No meu, a partir dessa pasta de origem, aonde que está o arquivo dados psiquiatria? Está na pasta dados, em dados psiquiatria.save, tá? Então, se tivesse, por exemplo, uma outra pastinha aqui dentro, por exemplo, dados escondidos, por exemplo, né? E eu colocasse uma cópia lá dentro, uma cópia aqui dentro, então tem outro dados psiquiatria. Se eu quisesse carregar esse dados psiquiatria aqui de dentro, eu colocaria dados escondidos / dados psiquiatria, porque tudo parte dessa nossa pasta de origem do projeto, entendeu? Se o dados psiquiatria tivesse aqui junto com os scripts, então, por exemplo, tenho meu dados psiquiatria aqui, vou copiar para ficar na minha pasta de origem, dados psiquiatria. Eu não precisaria sinalizar nenhuma dessas pastas, eu simplesmente colocaria dados psiquiatria, porque ela está diretamente nessa minha pasta de origem, que é a pasta do projeto do RStudio. Fala, Kiara. A minha tá... Tu tá me escutando? Claro. Tá. Na minha tá nos documentos. Uhum. Então, se eu tô entendendo bem, eu vou colocar o comando documentos / tarefas R. Isso é importante. O R, ele tá olhando para a pasta do projeto. A pasta do teu projeto está dentro de documentos, né?
Tudo bem, mas o R não tá ligando, assim, para aonde que a pasta do teu projeto tá. Ela poderia estar em imagens, entendeu? Ele olha da pasta do projeto para frente. O que tem atrás da pasta do projeto, ele não olha. Tu acha que ele já tá em documentos? Ele acha que ele tá dentro de curso de R, eu não lembro como é que é o nome do teu projeto, da pasta do Tarefas projeto. R. Ele tá dentro de tarefas R, ele não tá dentro de documentos. Ele parte do tarefas R. Então, se o teu dado está dentro da tarefas R, tu carregaria assim, ó, por exemplo, sem colocar pasta nenhuma, só o nome do arquivo. Se ela está dentro de dados, dentro da tarefas R, tu tem que partir sempre do tarefas R. Então, vai botar lá dados psiquiatria.save, porque a dados está dentro do tarefas R, que é a pasta de origem que o R está olhando. Ele sempre está olhando a partir da pasta do teu projeto para frente, entendeu? Tá, Deixa eu olhar. então eu tenho que... Tá ali, ó, não? Não. Isso. Lembrando que esse texto sempre tem que ser entre aspas, tá? A gente coloca como uma string, que a gente chama, que é o textinho entre aspas. Isso. Lá no início e no final. Tá. Aí no teu, tá? Ele já tá olhando para tarefas R. Então o caminho relativo é partindo da tarefas R. Então, partindo da tarefas R, de fato, é a pasta dados e dados psiquiatria.save. Isso aí. Então foi. Mas então, não ficou claro, né? Não, mas acho que sim. É que o projeto facilita para isso. O projeto vai... Na verdade, essa é a maior utilidade do projeto, é sempre que a gente vai interagir com algum arquivo do computador, a gente já interage a partir da nossa pasta do projeto. Sempre já parte daqui, né? Porque, mas eu consegui. Tá. E a Camila? Também. Conseguiu? Carregou aqui os dados psiquiatria, 850 observações? Sim. Tá, perfeito. E essa é a vantagem dos caminhos relativos, porque pensa só, tá? Se a gente estivesse fora de um projeto, os nossos caminhos iam ser super diferentes. Por exemplo, o meu caminho agora ele é igual ao da Chiara, sendo que a gente está em computadores completamente diferentes. Se a gente não tivesse, aí a gente ia ter que trabalhar com o caminho absoluto, ia ter lá algo tipo assim, users, Chiara, documentos, tarefa R, entendeu? Ia ter um caminho gigante, assim. Só que como a gente está trabalhando com um projeto, a gente usa um caminho relativo a essa pasta do nosso projeto, que aqui no meu é Laboratório Aula 2, mas não interessa, né, qual que é o nome. Sim, é como se a gente estivesse, quando tu fala projeto, é como se a gente estivesse salvando no próprio R. Isso, é uma pasta que o R não se importa onde está, ele só sabe que ela existe e que ele vai olhar as coisas a partir dali, assim. Beleza. Sim. Se a gente rodar agora esse dados psiquiatria aqui... Oi. Bruno, se eu passo esse script para uma pessoa, ela não vai achar os dados no... Não vai, porque quando tu for compartilhar, idealmente, tu não vai compartilhar o script labaula4.r, tu não vai compartilhar esse arquivo. Tu vai, por exemplo, compactar ou tu vai mandar a pasta inteira do projeto. Entendeu? É como se eu mandasse tarefas R para a pessoa. Tu vai mandar a pasta tarefas R para a pessoa, isso. Tá, e aí, óbvio, ela vai ficar com a Porque aí sim, ela vai poder usar esse mesmo caminho. Porque o R, ela pode botar lá no computador dela essa pasta tarefas R em imagens, em vídeos, em qualquer lugar, assim, whatever. Ela vai usar esse caminho relativo à pasta e ele vai funcionar. Entendeu? Por isso que o projeto ajuda também essa questão de replicabilidade, assim, né, do teu código. Adorei. É bem melhor, assim, porque daí script aí a pessoa não vai conseguir adaptar no computador. É assim não, assim tu manda toda a pasta e diz, fulano, isso eu sei que roda. Claro, a única coisa que pode a pessoa não ter no R dela os pacotes, isso aí não vai junto, né, obviamente.
Ela teria que instalar os pacotes que tu usa nos teus scripts no computador dela, mas só isso também. Então, agora a gente tá aprendendo, né? Então a minha pasta tarefas é essa. Mas, por exemplo, podia ser prejuízo funcional. E aí Sim. tudo da análise de prejuízo funcional entra ali. Os dados, Cannabis. os scripts, até as saídas poderia estar numa pastinha aqui. Porque, por exemplo, se tu vai salvar alguma coisa, teria lá algo tipo resultados, aí tu vai usar a função salvar. Tô fazendo tipo em português, mas só pra tu entender. Aí, por exemplo, caminho para salvar. Aí tu poderia botar numa pastinha aqui dentro da tarefas R, tipo saídas ou resultados, e botar lá resultado 1.xlsx, o arquivo em Excel, por exemplo. E aí ia salvar numa pastinha resultados aqui dentro da pasta do teu projeto, entendeu? Fica tudo centralizado aqui dentro da pasta do projeto. Essa é a vantagem. Tá, excelente. Tá? Podemos continuar. Continuar então. Não- Tá, acho que a aí gente não tem- carregamos os dados. Eu acho que a gente vai acabar indo até as 11, tá? eu acho. Mas tudo bem. Eu gosto, assim, eu gosto de ficar fuçando. Acho que vocês vão achar legal também, agora que a gente vai. Tô achando legal. Tá, quando funciona é mais legal, né? Dados psiquiatria. Se a gente só rodar o nome de um objeto, né, como a gente viu na aula 1, a gente printa, né, a gente mostra esse objeto no nosso console. Então vocês podem botar aqui o nomezinho numa nova linha e rodar, e espero que vocês tenham uma saída parecida com essa. Sexo, Igual aqui. isso, sexo, idade, cor da pele, escolaridade, um score de depressão, um score de ansiedade, um score de satisfação com a vida. Tá? Então a gente tem essas 7 variáveis aqui no nosso banco. Aí agora a gente vai ver algumas tarefinhas, tá, que são importantes na hora de manipular dados. E aí eu vou voltar aqui no topo do meu script, carregar mais um pacote que vocês instalaram lá quando vocês instalaram o pacote Tidyverse, que é o pacote dplyr. Tá? E aí eu vou carregar ele aqui. E ele talvez mande provavelmente, né, vai dar uma mensagem assim que nem essa na hora de carregar no R de vocês. Eu só coloquei aqui Library Dplyr, botei o mouse aqui em cima, né, cliquei com o mouse aqui em cima dessa linha e dei um Ctrl Enter ou Command Enter, né, aí no Mac. Aí vocês me digam se rodou, se carregou aqui o pacote. Foi? Sim. Tá. Boa. Beleza. Então, a primeira tarefa que a gente vai ver vai ser selecionar colunas, ou seja, selecionar variáveis, né? Como é que a gente seleciona variáveis específicas? Esses dados aqui, gente, ó, ele tem 7 variáveis, né, esse banco. Mas pensem assim, ó, na utilidade disso quando a gente tem um banco de dados com 1000 variáveis, com 1500 variáveis, com 500 variáveis, tá? Que é comum de acontecer, né, quando a gente tem estudos maiores aí. Em geral, a gente vai estar interessado em algumas variáveis daquele banco de dados. A gente não vai usar as 1000 variáveis, né, num paper, ou uma análise de paper que a gente vai fazer. E aí, para isso, às vezes é legal a gente criar subconjuntos, né, bancos menores a partir desse nosso grande banco de dados. Vocês lembram desse pipe aqui lá da aula? Ou não? Eu posso explicar de novo para vocês. Sim, é para linkar os teus comandos. Com a coisa que tem na esquerda do pipe com o que eu for colocar embaixo ou na direita do pipe, né? Para usar funções. As funções que a gente vai ver do dplyr são a função select, a função filter, a função mutate e a função summarize, a função arrange, deixa eu botar isso aqui para cima, e a função group. Essas funções são chaves, tá? E vocês conseguem fazer a maioria das coisas que vocês vão querer de manipulação de dados com essas 6 funções aqui. Tá? E de descrição também, tá? Descrição também. A primeira função que a gente vai ver é a função select. Então eu tenho aqui meus dados com as 7 variáveis. Vamos supor que eu quisesse trabalhar nesse meu paper só com sexo, e depressão e ansiedade. Eu não preciso de nenhuma outra variável. Não preciso da idade, não preciso da cor da pele, escolaridade. Eu quero só fazer uma análise com essas 3 variáveis, vamos supor, tá, gente? O que a gente poderia fazer, então, é usar o pipe e aí passar esses dados de psiquiatria para essa função select que a gente usa aqui embaixo. E aí, dentro da função select, a gente não precisa botar entre aspas os nomes das variáveis, a gente coloca os nomes das variáveis que a gente gostaria de manter no nosso banco de dados. Então, se eu rodo isso daqui, ó,
esse código, esse pipe aqui, tá? Vocês conseguem inserir com o comando, o atalho Ctrl Shift M. Eu acho que é Command Shift M no macOS. Ele tem no teclado do... Ele tá no teclado do Mac. Em cima de Return. Ah, a barra vertical? É. Tá. Não era sobre isso que você tava falando, Bruno? Não, é que o Ctrl Shift M ou Command Shift M, tu insere já o pipe todo. Entendeu? Ctrl. Isso. Pra mim já é outra coisa daí. Ah, da outra coisa. Tá, sabe o que não, pode tem ser. Sabe o que pode ser, Camila? Eu não sei a versão que tá no teu RStudio, tá? Mas tu pode vir aqui em Tools, tá? Global Options. A Kiara também pode ver isso, porque pode que o RStudio de vocês esteja numa versão que isso ainda não aparecia, tá? Mas se aparece aí vocês vão ver. Tools, Global Options. E aí vocês vão vir em Code, aqui. Peraí. Tá, Code. E aí vai ter aqui, ó, Sim. uma opção Use Native Pipe Operator. Tá, não tava marcado. Pra entender. Tá, é importante que vocês marquem e ele até avisa, requer o R a versão 4.1 ou superior. Eu acho que assim, ó, se o R de vocês está atualizado, se não atualizem, tá? Mas se ele está atualizado, mas outro que funcionou. se tá tudo certinho, vai aparecer tranquilo, tá? Eu já mudei ali essa aqui que tava pra mim em outra. Coloquei nesse VMAX, ó. Porque esse pipe aqui, tem um pipe que é diferente desse, que é o pipe do Tidyverse, que se usava antigamente, mas hoje em dia é bom usar o nativo do R mesmo, que é essa barra vertical e o sinal de maior que, né? Então vocês marcam essa opção, Use Native Pipe Operator, e pode dar um Apply aqui e OK, né? E aí vai fechar. Agora, se vocês usarem o Ctrl Shift M de vocês, é para aparecer isso daqui. Ctrl Shift Ah, não, M. ou Command, acho que é Command Shift M. É o Command. É Command Shift Tá M certo. no macOS. Command Shift N. Ai, o meu não aparece. M. M de Maria. Tá. O N Não. abre uma nova. O N abre uma nova aba. Ah, não, o N abre um script novo do R, provavelmente. Mas conseguiram, então? Aham. Ah, boa. Yes. Tá, então agora vai ficar igual o meu, o código. Aí, se a gente roda esse código aqui com select, a gente seleciona só a coluna sexo, a depressão e a ansiedade. Então, eu rodei aqui no meu R. Vocês podem tentar aí no de vocês também. Tá, deu certo. Deu certo? Ai, eu tô me sentindo. E tu, Kiara? Eu tô assim. Eu tô amando que tá dando certo. Eu Deu tô certo. me sentindo uma programadora. Tá, É, beleza. eu preciso Então a gente ver selecionou. tudo. Só que, ó, uma coisa, gente. Quando a gente roda assim, a gente não tá modificando a base de dados. Olhem no ambiente ali de vocês. Segue 850 observações de 7 variáveis. Estão vendo? Ela não ficou, tipo, com 3 variáveis só. Se a gente quisesse criar esse subconjunto, armazenar ele em algum lugar, a gente teria que atribuir para algum objeto. Então, eu poderia colocar, por exemplo, dados, sexo e saúde mental. Assim, por exemplo. E colocar o operador de atribuição. Ah, outro atalho, então, para explicar, para dizer para vocês. Ó, tá vendo como é que tá no meu código aqui? Se eu quisesse colocar entre esses dois textos, né, o operador de atribuição, sem escrever o sinal de menor e o hífen, eu posso clicar Alt hífen. Como? Alt. Alt e o tracinho, o hífen. Vê se rola aí. É Alt, Opa, pera. assim ó, Alt mais hífen, né? Sem o mais, tipo, o mais é só que tu tá combinando o hífen e o Alt. No Mac não tem Alt, né? É o Ah, não tem Alt. Shift. Será que é? É Shift tracinho. Não. Não deu certo. Não deu certo. É, deve ser outro atalho. Talvez, se vocês vierem aqui em... aqui vai dar pra ver todos os atalhos que tem, tá, gente? Se vocês vierem em... Qual? Aonde que tu foi? Tools, não, Help. Aqui em Help, na última abinha.
Help. e Keyboard Shortcuts Help. Bah, Tá, aí aqui tem vários atalhos, tá? Deixa eu ver se ele aparece aqui, o do operador de atribuição. Talvez não. É essa que era Não, a minha. não. Ah, não, sim, aqui ó. Insert Assignment Operator. Aqui em Source Editor. Tá, peraí que eu vou compartilhar o meu. Peraí. A tela inteira. Vai aí. Olha. Insert. Mas o meu tem uma sigla que eu não sei o que é. Vocês veem o meu mouse? Eu não sei que símbolo é esse. Pois é, eu não sei também não sei. que símbolo é esse no teclado de vocês. Eu acho que talvez seja aquele de Option. Tem uma Ah, tecla vê no se é nosso- o Option Hífen, então. Tá, peraí. Tá. Não, eu não quero que a gente fique deu perdendo tempo. certo. Deu certo. Option. O option. Ah, sim. Tá, então é o Option Hífen aí. Beleza. Tá, vou seguir aqui então. Ok. Esses atalhos são legais, assim, é uma coisa que eu não precisaria também trazer na aula, mas é que poupa tempo, assim, também. Daí vocês vão ver eu digitando um negócio super rápido, vocês... Puta, tô tendo que digitar o negócio na mão, né? Mas, ó, então assim, ó, se eu criasse então um objeto dado sexo, saúde mental, a partir dos dados psiquiatria, selecionando só essas 3 variáveis, aí vocês podem ver que aparece aqui, né? Um outro objeto, e aí sim a gente atribuiu para um objeto. Então, a gente armazenou ele. Se a gente quiser esse objeto intermediário, assim, armazenar, a gente faz isso. Outro exemplo seria a gente usar o select, só que com outro propósito, de remover variáveis do banco. Né? Remover variáveis. Né? Então a gente usa da mesma forma como a gente usou aqui em cima, tá, gente? Só que daí a gente coloca um hífen, representando um menos, né, na frente da variável. Então vamos supor que eu quisesse tirar a variável de depressão, a variável de satisfação e a variável de ansiedade. Vocês estão vendo que é bem parecido com o select aqui de cima, só que eu coloco um hífen na frente da palavra. E se eu rodo isso aqui, ó, tem todas as variáveis, tirando as que eu removi, tá? Rodaram isso? Peraí. Sim. Aí eu tô. Tá. Assim que a gente remove, se a gente quisesse armazenar, a gente poderia armazenar aqui num objeto qualquer também. Tá? Não vou armazenar para a gente também não ficar congestionando aqui o nosso ambiente. Tá? Mas assim que a gente remove variáveis. E aí tem algumas funções super legais, tá? Do select, que é funções auxiliares do select. No meu deu que satisfação não existe. Mas tu botou assim, como é o nome da variável? É satisfacal, né? Ah. Tem que botar exatamente como é o nome da variável. Tá? Isso. Ai, são umas coisinhas. Senão ele vai reclamar. É satisfacal o nome da variável. Deu certo. Tá, viu? Não, em geral é detalhe, tá? Tá, a gente tem os nossos dados psiquiatria aqui, e aí eu poderia querer, tá, gente? Por exemplo, pegar todas as variáveis que terminam em AO, né, em ão, assim, né? Aí existem umas funções no select que se chama, por exemplo, uma delas é starts with, uma delas é starts with, então eu vou pegar todas as variáveis que começam com um determinado padrão de texto, o nome, né, da variável. Tem a contains, ou seja, eu vou pegar tudo que contém um determinado padrão de texto, ou a ends with, que é que eu vou dar um exemplo para vocês, que aí eu vou usar a o. Então, o que o R vai fazer aqui? Ele vai selecionar todas as colunas que terminam em A e O, que nesse caso aqui são a coluna depressal, né, e satisfacal, né, depressão e satisfação. E aí, se eu rodo isso daqui, ó, vocês podem ver que o R me retorna assim, tá? Tá. E isso. Qual que é a vantagem disso? Vou dar um exemplo prático que não tem nos nossos dados, mas, por exemplo, pense num banco de dados que tu coletou, por exemplo, a PHQ-9 ou a BDI, por exemplo, para depressão, tá? E aí tem os itens lá, os 21 itens da BDI, por exemplo. E tu quer selecionar
nesse teu subbanco, nesse teu subconjunto, só as variáveis da BDI. Tu poderia, e aí elas todas começam com BDI, tu sabe qual é o padrão. Aí tu usaria, por exemplo, dados, aí tu usaria lá select, starts with, e aqui dentro tu ia colocar BDI, por exemplo. Aí o R ia selecionar todas as variáveis que iniciam com BDI. Tá, só vou complementar o teu exemplo, porque acho que faz sentido. Porque às vezes muitas pessoas criam variáveis diferentes dentro do banco, né? Uhum. E aí tu consegue ver todas as variáveis que já foram criadas com aquele... Sim. Até Com pra isso, tentar- e fora starts with e ends with, tá? A gente tem essa aqui, que eu não sei se vocês entenderam só pelo nome, mas é contains. E aí, se tiver esse determinado padrão de texto que eu vou colocar aqui dentro, em qualquer local da variável. Porque pode ter uma variável lá, tem várias, tipo BDI 1, BDI 2, até BDI 21. Mas tem também uma que se chama total BDI, por exemplo. Se eu usar o starts with, o R não vai pegar essa total BDI, porque ela não começa com BDI. Mas se eu usar, por exemplo, a contains, ela vai pegar, porque é um nome de variável que contém o texto BDI. Né? Deu para entender? Sim. Essa é a utilidade. Aí as principais então são essas, né? Starts with, ends with, que é pro final dela. Então, por exemplo, às vezes eu tenho lá variáveis da Wave 1, da Wave 2, da Wave 3. Todas elas terminam com W1, com W2, W3. Eu quero pegar todas as variáveis do W2. Aí eu boto lá ends with W2, por exemplo. Aí eu pego todas as variáveis que terminam com W2. E eu posso combinar esses operadores aqui com a seleção normal, né? Então eu poderia botar aqui, por exemplo, nesse exemplo que eu dei aqui em cima, sexo e ends with AO. Aí ele vai selecionar a variável sexo e mais as variáveis que terminam com AO. Entendeu? Mas assim, é isso. Então a gente tem como selecionar diretamente pelo nome das variáveis, remover elas pelo nome. Dá para remover também por esses ends with, starts with. Então eu só coloco um if na frente da função aqui, do ends with. Então, por exemplo, se eu tirar aqui esse sexo, para botar só assim, ó, tá todas as variáveis do meu banco, menos as variáveis que terminam com AO. Tá? Então essa é a utilidade, porque muitas vezes isso fica gradativamente mais útil, né? Quanto maior é o nosso banco, né? Porque daí a gente de fato necessita desse tipo de limpeza. Esses dados aqui da psiquiatria, eles são dados assim, a gente não precisaria criar subconjuntos necessariamente, porque tem 7 variáveis, uma coisa super pequena, né? Então, mas é bom eu dar os exemplos para vocês entenderem também quando vocês estiverem aplicando em dados reais essas coisas, né? Beleza, vamos passar para a próxima função, que é a função filter. A função é legal. Função filter, então a função filter serve para filtrar observações, ou na psiquiatria, né, muito comum filtrar os sujeitos, né, da nossa base de dados. E a forma como a gente faz isso, então, é dados psiquiatria. Se eu estiver tocando muito rápido, vocês me interrompam e digam, ó, nessa parte eu não entendi o que tu fez. Eu fiquei meio perdido. Aí a gente vai usar da mesma forma como a gente usa o select, a gente vai usar a função aqui depois de um pipe, e aí a gente vai colocar uma condição que vai ser usada para a gente filtrar essa base, para a gente manter determinados sujeitos. A idade aqui seria um bom filtro de exemplo. Então, vamos supor que a gente quisesse só sujeitos mais velhos do que... Digam alguma idade. Acima de 18 anos. Talvez, vamos ver. Talvez tenha todo mundo aqui, né? Porque... Idade maior do que 18. Então, vou rodar aqui. Tá, ficou todo mundo. A gente vai ter que botar uma idade maior, porque eu acho que eu criei esses dados, tá, simulados. E eu acho que 18 é a menor idade que tem, então acho que todo mundo tem mais que 18. Então bota entre 18 e 25. Tá, aí tu já tá até falando uma condição mais complexa. Eu queria dar um exemplo mais fácil primeiro. Então eu vou colocar assim, ó, vou colocar a idade maior que 30, tá? Só pra gente... Vocês podem ver então que tem 850 observações e 7 variáveis. Se eu usar esse filtro aqui, mais simples, vocês podem ver que vai pra 692. Então,
Eu basicamente estou mantendo na base de dados só aquelas pessoas que têm a idade maior do que 30. É isso que acontece aqui. Eu poderia querer manter, por exemplo, as pessoas, um exemplo parecido que a Chiara deu, né? As que têm idade maior que 30 e têm idade menor do que 43, por exemplo, né? Esse E comercial aqui, vocês, no meu computador eu boto com o Shift e o número 7 ali em cima, tá? Escreve o E comercial, tá? E aí aqui eu consigo combinar, e o que o E faz é que eu necessariamente, né, os sujeitos necessariamente têm que respeitar todas as condições que eu colocar entre E, né? Então eu poderia até colocar mais uma, então, por exemplo, sexo igual a M, né? O igual é o que indica igual a alguma coisa, né? Então aqui, colocando a letra E, o E comercial, né? Esse operador de E para combinar as minhas expressões, eu vou querer todo mundo que tem idade maior que 30 e também tem a idade menor que 43 e também tem o sexo igual a M, né? Que é o sexo masculino. Se eu rodar isso daqui, a gente tem aqui só 250 sujeitos. Só pra mim não deu aqui, porque parece que não reconhece o sinal de menor. Tá. Tu quer compartilhar? Ah, não, tu não tá conseguindo, né? Eu não tô conseguindo. Mas tipo... Tenta Tá copiar... com o teu celular aí? Que eu te mando uma foto. Pode ser, mas tenta copiar o código aqui do chat, então, pra ver se pode ter sido alguma coisa que tu digitou... Sim, deu certo. Tá. Tenta, isso é um exercício bom, assim, tenta ver a diferença do que tu tinha escrito para esse novo e tentar entender o que tá diferente, assim, até para tu evitar de cometer o mesmo erro no futuro, assim. Achei. O que tava diferente aí? De cima eu escrevi idade maior que 30, o E comercial menor que 43, sem idade. Sim. A gente sempre tem que explicitar qual é, porque são expressões em separado, né? Então, aqui é uma expressão, aqui é outra. Então, o R, se tu não faz referência à variável, ele não sabe a que tu tá comparando, entendeu? É um negócio meio chato, assim, mas tu tem que ser bem prolixo, assim. Né? Beleza. Aí eu poderia fazer outras, então, também. Então, vamos ver outro filtro aqui. Escolaridade igual a ensino médio e depressão maior do que 10. A gente tem 249 sujeitos, então tem escolaridade igual a ensino médio e depressão maior do que 10. Chiara, tá tudo ok? Eu tô acompanhando. Tá. O mais difícil, às vezes, né, é lembrar o que tu bota entre aspas, o que tu não bota entre aspas. Tá. Não tem uma regrinha. Entre aspas, é sempre quando tu não tá nem trabalhando com um objeto. Então, por exemplo, aqui é um objeto, né? Quando tu carrega pacote aqui, ele também se comporta como um objeto. Mas sempre quando tem alguma coisa de texto, que não é um número, em geral tu vai botar entre aspas, tá? O nome de variável tu também acaba não colocando aqui, porque ele já puxa direto dos teus dados, né? Mas assim, sempre valor de variável, tá? Por exemplo aqui, não branco, branco, ensino médio, ensino superior, etc. F, M, isso sempre vai estar entre aspas. Variáveis do tipo caractere ou do tipo fator, tu sempre vai fazer referência entre aspas. Tá. É difícil. Depressão, assim. tu colocou depressão acima, pontuação acima de 10. Acima de 10. Eu peguei as pessoas de escolaridade igual a ensino médio, ou seja, que tem escolaridade do ensino médio e também tem depressão maior que 10. Pode existir casos em que eu não quero que ela respeite necessariamente as duas condições que eu estou colocando ali, mas que respeite alguma delas. Então vou dar um exemplo. Vamos supor que eu quisesse os sujeitos que têm depressão
maior do que 15 ou ansiedade maior do que 20. Se eu rodo isso aqui, tem 582 sujeitos dos meus 850. Aqui, o que eu estou dizendo para o R é: mantenha no banco de dados apenas os sujeitos que têm score de depressão maior do que 15 ou que tenham um score de ansiedade maior do que 20. Ele não necessariamente tem que ter depressão maior que 15 e também ansiedade maior do que 20, entendeu? E aí o ou que a gente usa é a barrinha. Então vou até botar aqui. A barrinha vertical, que é a mesma barrinha que vai lá no pipe, né, mas é ela sozinha, é igual a ou. E o E comercial é igual a E. Tá? O último exemplo que eu vou dar aqui é quando a gente quer algo então que não respeite, que não siga um determinado padrão. Então, por exemplo, eu quero com NA é um exemplo muito bom, né? Mas a gente não tem NA nesse banco, mas se a gente tivesse, eu vou colocar exemplo só dados, né? Como se fossem dados fictícios. Se eu quisesse, por exemplo, quem não tem NA na variável de idade. Se eu coloco dessa forma aqui, que é uma função isNA, para eu checar se tem NA numa determinada variável, num sujeito, o R vai me retornar só as pessoas que têm NA na idade. Aí a forma como eu uso o não é com exclamação, e aí eu poderia colocar uma exclamação aqui dentro, aqui antes dessa função. Aí o que eu estou dizendo para o R aqui é: mantém na base só as pessoas que não têm valor ausente, não tem NA na variável idade. Tá? Eu poderia fazer isso no primeiro exemplo, né? Então, eu quero as pessoas que não têm idade maior do que 30. Né? É que aqui não faz muito sentido, porque eu poderia botar menor ou igual a 30, né? Mas assim, aqui eu acabo retornando 158 sujeitos, que é as pessoas que não têm, o exclamação sempre vai negar a minha condição, né? Eu quero só os sujeitos que não têm idade maior do que 30. Então, em geral, a gente vai usar... Peraí. É? Já voltei, peraí. Tá. Kiara, deu para entender? Não deu, ficou ótimo. Então, a gente tem como combinar as condições, né? Para ir filtrando a base. Próximo, mutate. O mutate serve para a gente criar ou modificar variáveis. Kiara, olhando esse banco, o que tu tem de ideia de variável para criar ou para modificar? Pra gente fazer aqui. Pode ser ou criar alguma nova variável numérica, ou pode ser criar uma variável categórica, ou qualquer coisa. Tipo assim, criar uma variável categórica de escolaridade, tipo, separar quem tem superior num grupo, fundamental no outro, e superior... É só superior e fundamental? Não, e médio, tem médio também na base. Tá, então dividir entre essas três, porque isso é uma coisa que a gente faz comumente nas análises, né? Isso na verdade já existe essa variável no banco. Digo de criar uma outra, ou que essa variável escolaridade é basicamente isso, né? Vou até aproveitar para explicar para vocês uma função aqui que é super útil, função view. Essa função view, se tu usa aqui, dá pra a gente só clicar na base de dados, mas se tu quiser rodar aqui, né, se a gente usa assim, o pipe usa a função view, ele abre aquela visualização de tabela aqui, né, que é a mesma coisa se a gente vier aqui no ambiente e clicar em dados psiquiatria, por exemplo, vai abrir tabela e a gente consegue baixar e ver todas as observações, né. A gente pode criar uma variável, então, de sujeitos deprimidos e não deprimidos, com um ponto de corte. Boa. Então, dados, psiquiatria. Eu vou só pegar rapidinho aqui pra gente pegar um resumo dessa variável. Então, da depressão, aqui.
a média é 18. E a mediana é 18. Será que talvez dividir então quem é acima da média do score de depressão e abaixo da média, a gente bota maior do que 18 ou menor ou igual a 18? Tá, vai ficar Pode algo ser. bem dos nossos Próximo. lados, né? Hã? Vai ficar bem da nossa amostra esse. Não, vai ficar uma coisa super... É que na verdade esse score é fictício, tá? Eu não baseei em nenhum instrumento, então assim, tudo é artificial aqui. Mas então, vamos fazer assim, mas se vocês tivessem um ponto de corte pela literatura, nos dados de vocês e tal, vocês poderiam fazer da mesma forma. Tá? Mas vamos fazer então, eu peguei a média, a mediana aqui só pra ver qual que era, daí a gente faz depressão acima da média, abaixo da média. Beleza, então a gente tem os nossos dados, psiquiatria aqui, e agora a gente vai ver a função mutate para criar ou modificar variáveis, e a primeira que a gente vai fazer é criar uma variável dicotômica, né? Pode ser. A gente poderia ter que criar vocês vão ver que o pensamento ali, a lógica seria a mesma para criar uma variável com 3 categorias, por exemplo, leve. Vamos criar então, por exemplo, vamos fazer assim, ó, abaixo de 10 é leve, de 10 a 20 é moderado e maior 10 a 25, então moderado e mais que 25 grave. Ok? Então vamos colocar aqui depressão. O mutate funciona da seguinte forma, tá? A gente vai ter a função aqui, que nem o Celeste, que nem o filter, e dentro dele a gente vai colocar o nome da variável que a gente está criando ou modificando. Se a gente estivesse só modificando uma variável, a gente poderia colocar lá idade, por exemplo, né? E aí ela ia substituir a nossa variável já existente. Mas nesse caso a gente quer criar uma variável nova. Vou colocar o nome de depressão CAT, remetendo à depressão categórica, né? E aí vou colocar então aqui depois do igual, a gente bota igual para identificar que a gente está atribuindo um valor, tá? A gente não usa o operador de atribuição aqui, mas a gente usa o igual. E aí, para criar uma variável categórica... Oi. O que é esse mutate mesmo? É a função do dplyr, do pacote dplyr, que a gente usa para criar ou modificar variáveis do nosso banco de dados. Ah, tá. É que eu tava tentando fazer um script aqui, acho que quando tu falou isso eu perdi. Tá. Mas tá, agora... Então, a variável que a gente está criando aqui é a depressão CAT, porque é uma variável categórica de depressão. E aqui dentro, depois do meu igual, eu vou usar uma variável que a gente sempre vai usar quando a gente for usar criar variáveis categóricas, que é a função caseWhen, que é uma função que vai pegar condições, né, e colocar determinados valores nas variáveis a partir dessas condições que a gente for dando pro código aqui. Essa função caseWhen é do pacote dplyr também, tá? E aí beleza, dei um enter aqui. E aí dentro do caseWhen a gente tem uma sintaxe um pouquinho específica, tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar é as expressões que a gente quer. A primeira condição que a gente quer é se depressão for menor ou igual, né? Menor ou igual é esse sinal de menor e um igual logo depois, né? Menor ou igual a 10, tá? Essa é a minha condição. Tudo certo até então? E aí agora a gente tem que pensar no valor que a gente quer dar para essa variável depressão CAT, caso a minha condição seja verdadeira. Caso um sujeito respeite essa minha condição, que valor eu vou querer dar para essa nova variável CAT? Aí eu uso, aqui é uma sintaxe um pouquinho diferente, eu uso um till. Tá? Aí eu uso um till e a esquerda desse till então vai ficar a minha condição e a direita vai ficar o valor que eu quero colocar, caso seja verdadeiro essa minha expressão, essa é a minha condição. Essa é a minha expressão lógica. E aí eu vou botar então o valor de leve, entre aspas, né, porque é uma string aqui, eu estou criando uma variável categórica. E aí eu vou colocar então leve, caso essa condição seja verdadeira. Agora eu vou colocar uma vírgula para dividir, porque eu vou criar outras condições, né, outras expressões, e vou colocar minha segunda expressão aqui, que é se depressão for maior do que 10 e, aí eu vou botar o E comercial, e também depressão
seja menor ou igual a 25. Tá? E aí vou usar o meu tio e o valor que vai ter, caso ele respeite essa minha expressão lógica à esquerda aqui, depressão ser maior do que 10 e depressão ser menor ou igual a 25, vai ser moderado. E por último, se depressão for maior do que 25, tio vai ser severo. Ou grave. Tá? Beleza. Aqui a gente colocou todas as nossas condições, que vai acabar englobando então todos os dados aqui, porque todos eles ou são menores ou iguais a 10, ou todos estão entre 10 e 25 aqui, ou todos são, ou são maiores que 25. Se eu rodar isso daqui, gente, ó, vocês podem ver que surge aqui no final da minha base uma nova variável chamada depressão CAT. Tá? E aí a gente pode ver que bate aqui os scores, né? Então, por exemplo, 21 está entre o 10 e o 25 aqui. Ó, na variável depressão, fica moderado, 12 também fica moderado, 18 também fica moderado. E aqui, ó, score de 8 dessa mulher aqui, né? É um score menor ou igual a 10. Então, tem o valor de leve aqui, tá? Vocês podem ver que a minha base original, ela segue com os mesmos 7 variáveis. Se eu quisesse adicionar essa variável na base de dados, eu poderia simplesmente colocar aqui, antes do dados psiquiatria, o dados psiquiatria de novo, colocar meu alt hífen aqui para colocar o operador de atribuição, e aí eu ia reatribuir o meu dados psiquiatria. Se eu rodo isso daqui, gente, ó, vocês podem ver que muda aqui o meu ambiente, eu tenho meu dados psiquiatria agora com as 850 observações, mas 8 variáveis. Tá? O que acharam? Ficou muito complicado de entender? Alguma coisa deu errado, né? Tô comparando aqui. Vou fazer a mesma coisa, vou te mandar, vou mandar aqui no chat, aí tu copia, e aí fica mais fácil também a gente olhar no próprio computador ali, se alguma coisa... Ai, pra ti deu certo, Kiara? Não, mesmo copiando, deu alguma coisa errada. Pra mim também. Agora. Eu vou compartilhar. Compartilha. De repente deu o mesmo pra mim. De repente... Calma aí, vamos ver. Tá, não. Deu certo, gente. Olha ali o teu ambiente, Kiara. 850 observações de... Tá, mas olha só. 8 variáveis. Tudo bem. Não. Aí antes tinha dado... tinha dado erro, sim. Mas agora eu acho que... Não deu erro. Tá rodando normal. Esse segundo não dá. Tá, mas o que tem diferente? É só tu botou em maiúsculo e eu botei em minúsculo. Não, o teu de cima roda. Roda Não. assim. Não, ali tu não tá colocando um e-comercial, tu tá colocando um cifrão. Entre o depressão... Isso. Aí. Aí. Vê agora. Aí foi, ó. Isso. Deixa eu pensar aqui. Tá. Mas na verdade a diferença aí do meu e do teu é que o meu eu tô armazenando na base e o teu tu tá só modificando temporariamente, entendeu? Sim, é que tu fez depois, né? Tu agregou na base. Isso, eu depois. agreguei depois, eu tinha rodado assim que nem o teu. Então, por exemplo, se eu tiro isso aqui fora, que nem o teu. Né? Claro que agora o ambiente eu já modifiquei aqui, né? Então já tem as 8 variáveis, mas de qualquer forma, aqui eu armazeno. E aí quando a gente armazena, né, vocês podem ver que o R não vai cuspir o resultado. Né? Vocês podem ver, ó, que ele roda e não fala nada. Né? E isso é normal, tá? É o comportamento normal. Mas se eu quisesse ver como é que ela ficou, né, depois de reatribuir, eu só rodo aqui de novo o objeto. E a gente pode ver que está aqui a nossa base. Vou aproveitar, tá?
Vou só dar um exemplo bem rápido aqui, por exemplo, gente. Se eu quisesse modificar uma variável numérica, tá? Vamos supor que eu quisesse transformar a idade em décadas, tá? E não em anos, tá? Eu poderia criar uma variável, idade em décadas, e colocar aqui igual... Acho que não é nem justo. Agora eu nunca mais tirei eu nunca mais tirei as notificações do meu WhatsApp porque eu caio, né? Aqui. Então, aqui é um exemplo de como criar uma variável, né, a partir de números, né? Seria modificando números. Então, por exemplo, se eu tivesse duas variáveis lá, altura e peso, e quisesse criar o IMC, por exemplo, eu poderia lá usar... A gente pode criar várias variáveis no mesmo mutate, né? Eu poderia usar lá IMC, claro, a gente não tem essas variáveis no nosso banco, né? Mas altura vezes... é altura dividido... Não, é peso... É peso, né? Divididos por a altura ao quadrado, alguma coisa assim, né? Acho que é algo assim, o IMC. Aí a gente pode, a partir de uma fórmula numérica, criar uma nova variável numérica. Né? Então, aqui eu estou transformando a idade em décadas, por exemplo. E aí não aparece o resultado aqui, porque tem muita variável. Né? Então vocês podem ver que ela ficou ocultada. Né? Então eu poderia usar o meu select aqui depois do mutate e selecionar, por exemplo, sexo, idade em décadas. Né? E aí tem o meu sexo, posso botar a idade também, e a idade em décadas. Vocês podem ver que a transformação foi ok. Né? E aí, às vezes, é útil a gente fazer essas transformações em variáveis numéricas. Né? Entendeu? Vou compartilhar minha tela para perguntar uma coisa. Pergunte. Vamos ver. Aí aqui, a gente fez isso aqui e deu certo. Uhum. Aí eu tentei atribuir o objeto para mudar aqui, né? Uhum. Que nem tu fez. Uhum. Aí disse que dá certo, Uhum. né? Disse que deu certo. Aí quando eu carrego dados psiquiatria, ele não fica com a variável. Ele não aparece, mas baixa mais o console, baixa o máximo que dá aí. Tá vendo ali embaixo, ó, tem todas as suas tabelas, diz assim, ó, 3 more variables, ansiedade, satisfação, depressão, CAT. Tá vendo? Ela só não tem espaço no console para aparecer. Por exemplo, se tu clicar ali em dados de psiquiatria no teu ambiente, ele vai abrir aquela visualização lá estilo tabela. Se tu for lá pro final, tu vai ver que tá aí a tua variável, ela tá no banco, ela tá certinho, deu tudo certo. É que essa visualização ali de baixo, tu só não consegue... Existe uma função do dplyr bem boa, tu pode... vocês podem usar isso, né, para ver, só que em geral não vai aparecer todas as variáveis, principalmente se você tiver bancos maiores. No meu tá aparecendo porque o meu console tá um pouquinho maior que o teu, né? Mas se eu espremesse ele um pouco também não ia mostrar tudo. Mas tem uma função do dplyr que se chama glimpse. E a gente pode usar dentro desses dados, e se eu rodo, ele dá uma visualização um pouco diferente, tá? Em linhas, assim, uma linha, cada variável numa linha, e ele mostra todas. Mesmo que tenha 1000 variáveis, ele vai mostrar as 1000, tá? E vai dar um exemplo aqui das primeiras observações que tem, tá? No banco. Então, assim, a gente consegue ver que tá aqui, né? Ela tá aqui. Se eu quisesse checar, por exemplo, será que ela deu certo? Será que não deu? Aí eu vou introduzir uma outra função para vocês, aqui depois do pipe, que é a função count, que eu até falei em uma das aulas, que é para a gente contar a frequência, né, de uma determinada variável. Então, se eu usasse aqui count, minha depressão CAT, eu consigo ver aqui no banco que eu tenho 82 sujeitos gravemente deprimidos, 72 levemente deprimidos e 696 moderadamente deprimidos. Né? Então, assim, é que o paradigma é diferente, né? Às vezes é difícil a gente pensar, tá, deu certo, mas tá, e aí, como é que eu uso, né? Agora, tudo bem, eu criei, mas e aí, como é que eu interajo com esse dado que eu criei? Né? Mas existem essas formas. Então, com o tempo a gente vai aprendendo essas várias funções. A glimpse para dar uma olhada aqui, foi criado, tudo bem.
account para ver, tá, parece que ficou todo mundo com depressão moderada, ou tá, parece que esse meu cálculo aqui dessa minha variável que eu criei parece fazer sentido, né? É importante a gente fazer essas checagens, né? E aí, claro, às vezes a gente fica meio sem ferramenta, assim, tá, mas como é que eu faço checagem, como é que eu vejo isso que eu acabei de criar? Mas essas seriam duas formas, por exemplo, aqui com o Glimpse, para ver que ela existe, tá lá no finalzinho, beleza? Account para ver quantos sujeitos eu tenho de cada um, né? Então, essas seriam duas formas. A visualização, que a gente viu na aula 3, seria uma outra forma. Então, como esse laboratório está meio all over the place, assim, eu acho que eu posso dar um exemplo então de visualização. Porque eu acho que isso é um ponto que tu trouxe legal, Kiara, de tipo, tudo bem, estamos criando as variáveis, estamos fazendo, mas como é que eu interajo, né, com esse dado de uma forma concreta? Então, por exemplo, no ggplot lá, eu vou fazer o gráfico, depois a gente pode conversar melhor sobre o que ele está fazendo, né? Mas, por exemplo, vou usar o ggplot, vou usar aquela minha função ES. Não, vou partir do count aqui, que é melhor. A gente tem o count aqui, depressão categórica e o N. O que combina com isso daqui? Tá? Eu tenho categorias e eu quero ver a quantidade em cada categoria. Um gráfico de... Chutem, não tem problema, tá errado. Travou, Bruno, não escutei a pergunta. Ó, a gente tem a frequência de uma variável e tem os níveis dessa variável. Um gráfico que seria interessante para a gente visualizar esses dados aqui do nosso count? Podem chutar. Por exemplo, barras, perfeito. Barras, colunas, né? Mesma coisa. Beleza, a gente vai pegar esses dados aqui do nosso count. Vou usar um pipe, então eu vou seguir, né, com uma sequência de outras funções e vou usar a função ggplot, que é aquela que a gente viu na aula de visualização para visualizar. Aí a partir daqui do ggplot vou adicionar as minhas camadas. Aqui eu vou colocar o AES, então eu quero que o meu X seja os níveis, então seja a depressão CAT. O meu Y seja o N, tá? A partir desse count aqui. E eu vou adicionar... O AES significava o quê? Oi? O AES significa... O AES vem do inglês de aesthetics, né? Mas dá pra gente fazer em português uma adaptação da associação que seria de atributos, né, estéticos. Tá. O que é importante... Tu ia falar, Camila? Tá. O que é importante a gente entender? Com o ggplot 2, que é aquela gramática dos gráficos, tá? É importante a gente entender que para a gente criar um determinado gráfico, a gente precisa de algum elemento geométrico. Então, a gente tem gráfico de pontos, a gente tem gráfico de linhas, a gente tem gráfico de barras, a gente tem gráfico de caixas, né, os box plots. Então, precisa de um elemento geométrico para representar os dados. Até aí, tudo bem? Tá. Sim. Só que esses elementos geométricos, a partir dos dados, eles vão ser modificados. A posição deles vai ser modificada num gráfico de pontos, o tamanho dele pode ser modificado, o formato dele pode ser modificado, a cor dele pode ser modificada, tá? Então, um gráfico ele é constituído por formas geométricas que são modificadas a partir de atributos estéticos que os dados modificam. Então, cor, forma, tamanho, posição, principalmente, por aí vai. No caso de um gráfico de barras, o que os dados modificam? O tamanho da altura, né, das nossas barras. Então aqui, o que eu digo para o R é, eu fiz a minha contagem, então, vou rodar só essa parte aqui, selecionei e rodei só essa parte. Ele vai me dar níveis e o N em cada nível. Aí a função ggplot, a gente viu que ela serve para criar a telinha que o nosso gráfico vai aparecer. E aqui dentro eu boto AES, que é os atributos estéticos, que eu vou modificar a partir
o meu eixo X da variável depressão categórica e o meu Y a partir do N. E o Y vai controlar então a altura dessa barra dentro de um gráfico de barras ou de colunas. E aí eu adiciono aqui com o meu maisinho qual que é a forma geométrica que vai representar os dados, que é uma coluna, ou seja, a gente chama um call de geom column, né, ou de coluna. E aí se eu rodo isso daqui, olha só, foi bom a gente ter visto erro. Erro in ggplot to account could not find function ggplot. O R está dizendo, eu não achei essa função ggplot. Certo ele, né? A gente não carregou o pacote. Exatamente. Então a gente volta aqui no início, botar lá library ggplot2 e vou rodar aqui essa linha. Com o meu mouse, clicar com o mouse aqui em cima, rodar essa linha. O R rodou aqui, library ggplot2, não falou nada, de boa. Vou voltar lá embaixo no meu código e agora sim vou rodar esse código que eu queria. Ficou aqui o meu também, igual o teu, cinza. Cinza. E aí, gente, os atributos estéticos, como por exemplo a cor, né, que a gente ficou meio desbundado, que o gráfico padrão é cinza, ela pode ser mudado tanto a partir das variáveis do meu banco, ou da que no caso a gente está trabalhando com esse micro banco aqui do count, né, que é depressão cat, o N, como a partir de um comando direto, né? De tipo, eu quero que a cor das barras seja vermelha, eu quero que a cor das barras seja azul, né? E a gente vai ver então como é que a gente faz isso. Aqui vocês podem ver então que a gente mapeou o X para depressão categórica. Então olhem só, grave, leve, moderado, está no eixo X aqui, que é esse nosso eixo horizontal, e no eixo Y, N, que vai modificar o que? O nosso atributo geométrico, a nossa forma geométrica das colunas. Tá? Se eu mudasse isso aqui, Bruno, o que acontece? Eu boto o Y na depressão categórica e o X no N. O que será que acontece? Vamos ver. Simples assim. O gráfico fica virado, né? Então, as categorias ficam no meu eixo Y e o meu N, né, fica no eixo X. Tá? Então o ggplot ele é bom porque a gente consegue fazer essas interações, né, e ir modificando ele conforme a gente queira. Então aqui, por exemplo, a cor, né? Se eu colocasse aqui um outro atributo, fora a posição de X e a posição do N, eu poderia colocar um atributo fill, né, que significa preencher em inglês, né? Então eu quero preencher a cor das caixas, por exemplo. Se eu quero colocar, eu posso colocar a partir, por exemplo, da depressão categórica. Se eu rodar isso daqui, ó que legal. O R vai me dar aqui então o mesmo gráfico, só que colorido a partir das categorias. Tá? Eu poderia fazer isso. E aí ele que escolhe as cores. Ele que escolhe as cores, mas a gente cria dentro do ggplot todas essas coisas a partir de camadas. Então eu poderia adicionar uma camada, e aí eu vou colocar aqui para vocês de exemplo. Uma camada, por exemplo, eu não quero essa legenda. Eu poderia adicionar uma camada theme, colocar legend position igual a none, ou seja, eu não quero que tenha legenda. Se eu rodar isso aqui, tudo bem, já tenho o mesmo gráfico sem a legenda. Quero mudar as cores, Bruno. Tudo bem, eu posso usar uma função chamada scale fill manual. E aí vou colocar lá. Os valores vão ser igual. Aí eu tenho que colocar um vetor nomeado. Então, eu vou só dar o exemplo para dizer, Começa a ficar super complexo. Para mostrar para Tipo, vocês. Isso, mas não precisa ser assim. Vocês têm como fazer gráficos mais simples. É que tu fez uma pergunta, aí eu vou só mostrar. Então, por exemplo, leve, eu coloco, sei lá, light blue. Aí eu vou botar lá que moderado vai ser igual a steel blue. E grave vai ser igual a dark blue. vai ficar. Peraí. Deixa eu ver o que pode ter dado aqui. Peraí. Deu algum pepino. Deixa eu ver uma coisa aqui. Grave, leve, moderado. Depressão CAT.
que eu filmei, não. Era. Isso aqui era pra dar certo. Mas eu vou dar um exemplo mais fácil do que isso. Que seria, por exemplo. Peraí, vou dar só um. Já vou explicar o que eu tô fazendo, tá, gente? Sei lá, todo lugar aqui. Ghibli, Scale, Ghibli, Switch, bem. Tá, por exemplo, mudei a cor aqui. Deixa eu até ver agora se eu não tava fazendo uma bobagem e não era pra estar funcionando isso daqui. Era pra ter funcionado de primeiro. Tá, que eu tinha feito uma... Olha só, né? O que acontece aqui, tá? Aqui a gente tem que... E isso é importante a gente gravar, tá? Que o ggplot a gente consegue criar gráficos bastante simples até gráficos mais complexos, né? Mas a gente sempre vai estar criando esses gráficos, independente da dificuldade, de forma gradual em camadas. Então a gente sempre tem que entender que os dados, por exemplo, no gráfico de colunas, a gente vai partir do count, né, para contar as variáveis aqui. E aí depois a gente vai mapear, né, as posições. Às vezes num histograma vai ter só X, por exemplo, né, o R vai calcular o Y automático, e essas coisas eu falei até na aula de visualização. E aí a gente vai ter o atributo geométrico e os atributos estéticos, né? E a gente tem outras funções para fazer modificações. Se eu colocasse em ggplot, né, isso aqui são tudo funções do ggplot que a gente consegue usar para modificar o gráfico, né? E os geons são aqui, ó. Então, por exemplo, tem vários geons, tá? Tem o geon de boxplot, que eu falei na aula para vocês. Tem geon de curvas, tem geon de densidade, geon de barras de erro, que às vezes é legal quando a gente está trabalhando lá com algum dado de ensaio clínico, por exemplo. De gráfico de linhas a gente faz com o geom line. Tem geom point para fazer os gráficos de ponto. Tem vários geons diferentes, tá? Tem geom rect para a gente desenhar retângulos a partir dos dados, geom SF para a gente fazer mapas. Então tem muitos geons diferentes. E o gráfico aqui, a gente modificou depois as cores, né, específicas a partir do valor da nossa variável categórica. Então, a gente pode mudar o tema também, e aí sempre vão ter várias funções, né? Então a gente pode usar o theme light, é um dos que tem, né? E aí a gente tem um fundo mais claro aqui, por exemplo, tem um tema dark, né? Tem um tema clássico. Tem vários temas e a gente só mudando uma camada do nosso gráfico, tá? Mas eu fiz esse adendo só porque eu tinha perguntado, cara, eu aproveitei para dar uma pincelada também sobre visualização. Não, ótimo. Mas isso aqui dá pra gente tirar, né? Isso aqui... Eu tenho que sair agora daqui a pouco, então eu vou te fazer mais uma pergunta que eu quero saber, que é... Tá, como é que a gente muda agora? Porque pensando, vou botar a figura no artigo. Não vou botar depressão underline cat, né? Claro, não vai. Ó, vou dar um exemplo então de como que a gente poderia deixar isso pronto para publicação. Tá? Eu não garanto que vocês vão conseguir pegar isso, mas com certeza vocês vão conseguir pegar o código e reproduzir, tá? Então eu vou mandar também para vocês esse código aqui que eu fiz durante o laboratório para vocês darem uma olhada. Vou upar lá no site, depois eu aviso vocês. Mas, por exemplo, primeira coisa que eu penso, tá? Aí tem algumas coisas que a gente não chegou a ver na aula, tá, gente? Mas só coisas que daria para fazer, para dar exemplo para vocês, tá? Eu não gosto de dar exemplos assim que não dê para explicar totalmente na hora, mas depois vocês podem fuçar no código. Primeira coisa, eu reordenaria isso de leve, moderado e grave, né? Em vez de grave, leve e moderado. Essa ordem é meio esquisita. Isso daria para fazer com um mutate, e aí eu reordenaria com uma função do pacote forcats chamada fct reorder, que aí eu consigo reordenar uma categoria a partir de uma variável que é numérica, ou seja, o meu n. E aí eu colocaria depressão cat
a partir do N, tá? Eu acho que ela vai dar erro. Não, não vai dar erro. Beleza. Aí eu já reordenei. Leve, grave e moderado. Outra coisa, eu acho que a minha fonte está muito pequena. Poderia usar lá alguma função do tema, por exemplo, o tema clássico aqui, e usar o argumento base size para mudar o tamanho da fonte e colocar lá 18, por exemplo. E poderia mudar a fonte também. Então eu quero botar a fonte IBM Black Sans. É uma fonte, né? Vocês poderiam botar Times New Roman, por exemplo. Mas é que eu gosto dessa, tá? Vou botar. Já mudou de cara, né? Já ficou bem mais bonito. Outra coisa que tu falou, Kiara, os rótulos, né? Eu não quero colocar N e depressão CAT. Tem uma função para a gente adicionar uma camada chamada labs, de labels, né? De rótulos. E aí eu simplesmente coloco, por exemplo, X, eu vou querer colocar... Fala aí, Kiara, o que a gente coloca? Depressão, não. Sintomas depressivos. Como é que a gente botaria? Severidade da depressão. Beleza, mudei aqui. Peraí, não botei, esqueci o meu maisinho, né? Não, aqui eu só tenho que fazer, na verdade, relevel, F, depressão. Aqui eu tenho que reordenar na mão, né? Porque eu quero leve. Não, porque eu quero leve, moderado e grave, eu não quero necessariamente a que tem menos para que tem mais, né? Se eu quisesse fazer assim. Ó, aí. Aí eu mudei a ordem e vou usar o meu Y, vou colocar, por exemplo, número de sujeitos. A gente às vezes representa, né, número pela cerquilha, né, pelo jogo da velha. Beleza, mudei aqui e posso vir aqui no meu geoncall e colocar simplesmente fio igual a... Fala uma cor aí, que é o caminho. Peraí. Ó. Tá. Tu fez foi... Não. Eu tô vendo tua tela. Desculpa. Sabe o que eu ia mostrar? Tá. Eu ia mostrar esse documento aqui, nos materiais, em visualização, PDF com cores do R, tá? Teve um rapaz que se prestou de fazer todo um PDF com as cores nomeadas do R. A gente consegue usar códigos hexadecimais, né? Para mudar também as cores, mas tem várias cores que são nomeadas. Então a gente pode pegar uma aqui, por exemplo... pegar uma legal aqui. Vou pegar essa Forest Green aqui. Vou pegar Forest Green. E vou colocar aqui Forest Green. E aí eu deixo todas as minhas caixinhas com essa cor. Poderia retornar lá aquele meu código lá que eu fiz manualmente, né? Opa. Eu fiz bobagem aqui. Eu não sei o que eu fiz aqui. Isso aqui vai ter que dar uma olhada. Mas tá. Forest Green. Aí a gente coloca o fio aqui dentro da coluna para colocar qual que é a cor de preenchimento dessa coluna. Então, Forest Green, aí leve, moderado e grave. Então, assim, esse gráfico já está bem mais bonito para a gente para botar dentro de um relatório, de uma apresentação e etc. Né? Então, a gente veio de um gráfico bem básico, né? Então a gente veio desse gráfico aqui, que a gente só fez um count, uma depressão cat, daí fez o x aqui no n, o y no n, o x no depressão cat e fez um geoncall. A gente veio disso aqui para isso aqui. Então, mas assim, isso as coisas que a gente mudou simplesmente foram adicionando alguns argumentos, por exemplo, a cor de preenchimento e adicionando camadas. Então, por exemplo, uma camada de rótulos que a gente poderia adicionar um título, né? Qual a severidade de depressão mais frequente, por exemplo, né? Posso diminuir aqui o
severidade mais frequente. Sei lá. E colocar um subtítulo também, dados de 850 sujeitos. E aí a gente tem um gráfico aqui com rótulo, com cor e etc. Né? Mas é isso, deu para dar um... Mas assim, a gente só não viu aqui das funções de dplyr, que não vai dar tempo, a função arrange, que é para ordenar a base a partir de alguma variável, que eu até falo na aula, que a gente não usa muito. A função summarize para fazer os resumos, mas eu acho que ficou bem claro, até porque eu dei alguns exemplos durante a aula 4, né? Mas a gente pode ver também em outro momento, seguir vendo essa questão do summarize e do group by. E aí deu para dar uma pincelada em visualização. Eu vou organizar esse código aqui, botar uns comentários úteis assim e disponibilizar lá no site para vocês rodarem isso aqui também, rodar o gráfico aí no R de vocês. Tá. Mas se tu estiver muito ansiosa, Kiara, eu te mando aqui. Mas então não cala a boca, Kiara, eu te mando. Não, é que tu ficou interessada com o gráfico. E... Uma questão só, isso vai ficar salvo, aquela pasta lá do... Ó, eu acabei de salvar o meu script, tá? A gente recomenda que vocês façam também. File, save. Aqui, ou Ctrl S, né? Não sei se é comum. Mas vai ficar, isso aí vai ficar salvo assim, tipo... O gráfico? Indeterminado, porque eu tô entendendo super agora, só que até eu fazer, tipo, do meu artigo, se eu não praticar, eu vou esquecer. Sim, mas tu diz o gráfico, por exemplo, ou o código? No geral, assim. No geral, tá. O script, se vocês salvarem, né, ele, se vocês não fecharem o R ali, desligar o computador assim, sem salvar, ele vai ficar salvo aqui na pastinha de vocês, né, que vocês vão poder fechar, abrir ele de volta aqui. Isso vai ficar salvo. O gráfico, por exemplo, que a gente rodou, não está necessariamente salvo, mas a gente vai ter o script, os dados estão ali, a gente pode rodar ele a qualquer momento. Mas a gente poderia salvar ele aqui, clicando em Export, né, e Save as Image ou Save as PDF, e aí colocar algum local, né? Então vou botar aqui gráfico, depressão, CAT. E vou salvar... Vou salvar aqui na raiz mesmo. Ó, aí ele já até abre pra mim, mas ó, eu salvei aqui em gráfico depressão CAT. Se eu abro ele aqui, tá aqui o meu gráfico, né? Mas às vezes vão existir coisas, principalmente quando a gente entrar agora em análise, que a gente vai querer salvar num arquivo, numa tabelinha, num arquivo em Excel, alguma coisa, né, os nossos resultados, e aí sim a gente vai ter que usar funções específicas para salvar. Mas aqui tu não precisa se preocupar, se tu salvou o script, tá tudo em casa, assim, né? Uma coisa que eu até recomendo para vocês é que vocês vejam, a última coisa, tá, gente? Que vocês vejam aqui em Tools, Global Options, e aí aqui no geral, tá, no General, aqui em Workspace, eu não sei se está marcado ou não aqui o de vocês, o Restore Our Data into Workspace at Startup. Sim, no meu tá marcado. Tá, eu recomendo que vocês desmarquem e coloquem em Never, né? Aqui. Tá? Ai. O que isso faz, tá? Mas... Ah, tá. Por padrão, o R vai ficar salvando um arquivinho aqui no projeto de vocês com a extensão RData, que é basicamente um arquivo que armazena esse nosso ambiente aqui. Tá? E aí quando a gente abre o R de novo, ele carrega já esse arquivinho RData sozinho e traz aqui as coisas que a gente estava trabalhando no ambiente. Isso pode parecer bom, mas não é. Tá? Não é bom. Por quê? Porque a gente pode acabar ficando dependente desses objetos que a gente alguma vez criou e o nosso script nem cria mais, por exemplo. Ou até a gente não sabe se, por exemplo, o nosso script segue funcionando e aí a gente fica usando esses dados que a gente, sei lá, um mês atrás a gente criou
e o nosso script já até mudou, nem gera mais esses dados, e a gente fica dependente desse arquivinho. Isso não é bom, tá? Porque a gente perde em reprodutibilidade do nosso script. Então eu recomendo vocês desativarem aquela opção e colocar em never aqui. E aí o R, sempre que vocês abrirem o R de novo, o ambiente de vocês vai estar vazio. Tá? E aí vocês vão ir criando aqui os objetos de vocês, conforme o script de vocês for rodando, né? Então, por exemplo, que nem aqui, né? Eu vou rodando lá, vai surgindo os objetos, e vocês sempre vão ter que rodar quando vocês abrirem o R de novo. Tá? E isso é bom porque daí vocês garantem que sempre o script de vocês está funcionando, e se não, vocês vão ajustando. Tá? Mas essa é uma dica assim, que eu dou para vocês, mas só isso mesmo. Mas eu vou dar uma organizada nesse script aqui, que eu fui fazendo meio ao vivo, assim, né? Mas... Bruno. Oi. Calma. Tá. Hã? Calma? Calma. Falando muito rápido? Sim. Tá. Tá, e a gente entendeu que tu vai organizar esse script para compartilhar com a gente. Tá. Mas eu aprendo muito mais quando, na hora que eu tô concentrada fazendo o negócio, eu consegui já entender onde é que eu errei, do que voltar aqui depois pra entender onde é que eu errei, entendeu? Sim. E aí, sempre que tu vai dando a aula, eu vou tentando fazer o que tu tá falando junto, né? Sim. Olho, mas tento não olhar, não tento só copiar o que tu tá digitando aí, né? Tentar fazer sentido. E aí eu queria, antes da gente encerrar, só por 2 segundinhos, compartilhar minha tela contigo. Claro. Porque se alguma coisinha errada, e aí eu acho que tu vai conseguir identificar, assim, com mais facilidade. Vamos dar uma olhada. Não, é que eu tava meio correndo pra finalizar, porque tu até tinha comentado que tinha que sair, aí por isso que eu comecei a tocar, entendeu? Não, mas tem problema, tá? Tu não quer abrir maior o teu... Ah, não, é que tu tá vendo a... Eu entendi, tu tá vendo a... Não, tá bom assim? Sim. Aí tu Tá pode maior, puxar, né? tu pode puxar aquele lado da direita ali um pouco mais também pra tua tela dos gráficos. Isso, dá uma... Beleza. Sim, né? Que vocês vão precisar. Boa. Vocês enxergam bem? Sim, tá ótimo. Tá. Eu fui fazendo assim, né? Então tá dados, psiquiatria, juntei aqui, contato, depressão, e depois mutei pra gente ordenar. Né? Aí tu usou essa função aqui, forcat. Isso. A gente poderia ter carregado esse pacote forcats lá em cima e ter só usado a função fct relevel, na verdade, o nome da função. É relevel. Isso. E aí, então assim, esses 2 pontos... Era só isso. Relevel e já funcionou. Tá, peraí. Tá. Não, mas agora não tem as barras, né? Que eu tinha colocado. Não tem as barras. Tá. Deixa eu ver. Tá, ali a primeira coisa, o Geon Call lá pro Geon Labs, tu tá colocando um pipe. E no ggplot a gente sempre usa o mais pra ir juntando as camadas. Tá? Isso. Então, é isso. Ah, beleza. Agora foi. É por isso que ele tinha ficado triste ali. Mas assim... Mas o meu não ficou. Ficou aqui, continua dizendo depressão Kátia aqui do lado. Tá, não, mas isso aí é uma outra camada que a gente tem que adicionar. Tu pode adicionar aí depois do Labs até. Que é uma que eu tinha colocado no meu código e depois tinha tirado, né? Tem que usar o mais, aí eu uso o maisinho lá no final. Isso. Não Ah, o não. pai. Não. Sempre que a camada do ggplot é mais. Lá tá certo, Tá. depois do mutate tá certo, porque tu ainda não tá dentro do ggplot. Não tô A no partir do ggplot. primeiro momento que tu usa a função ggplot, ali na linha 63, tu tem que usar o maisinho para adicionar as camadas na sequência. Aí, a função que a gente usa é a theme, é T-H-E-M-E, de tema em inglês, T de, assim, ó, T-H-E-M-E, T-H-E-M-E, assim, theme. sim, tá. Isso. Beleza.
Aí abre e fecha parênteses e dá um tab aí. Tab? Opa. Espaço? Não. Volta ali. Dá um. Tab é o. Tab é o que fica em cima do caps lock, geralmente no teclado normal. Assim? Não, esse é o Enter. O que é? Em cima do caps lock, sabe nos teclados normal, em cima do caps lock que tem? Tá, Isso aí. achei. Ó, se tu vai descendo a tua setinha aí do teclado, tu vai ver que tem um monte de argumento, né, que a gente chama, nessa função. Que modifica os eixos, que modifica qual que é o tamanho só do título ou só do texto de um determinado eixo. Tem muita coisa que a gente consegue mudar aí, tá? Da própria legenda também. E um dos argumentos se chama legend.position. Tu pode até escrever, não precisa... É legend.position. Pode achar aí também e clicar só. É legend.position. Isso. E aí a gente vai botar como string, ou seja, sempre que eu falo como string, entre aspas, né? O valor de none, que é N-O-N-E, né? Isso. E aí se tu rodar isso daí, aí tu adiciona essa nova camada que tu vai colocar qual que é a posição da... Calma aí. Não, tu deu um source. Não, tu tá dando source no documento inteiro. Tu tá clicando só Ctrl Enter? Deixa eu ver. Peraí. Foi. Tá. Aí, beleza. Saiu a legenda. Porque tu tá dizendo ali que aquele argumento, a posição da legenda é nenhuma, né? Eu não quero legenda, né? E aí tá, a ordem tá certinho, que a gente fez lá com forcats. E aí só aquela questão do forcats ali, Kiara. Tu tá vendo que tem forcats, FCT relevel. FCT relevel é a função. Forcats é o pacote que entrega essa função FCT relevel. Então tu pode colocar library forcats e daí tirar aquele forcats e só usar a função direto. Isso, talvez quando a gente não carrega, a gente pode fazer assim. Isso, porque qual que é a vantagem disso, tá, Kiara? Tu já sabe, né, que os pacotes têm funções, né, que ajudam a gente a transformar os dados, brincar com eles ali, mexer, pá. E aí, às vezes a gente quer uma função só de um determinado pacote. E aí às vezes não vale a pena, né, que nem esse é o caso, a única função que a gente está usando forcat, sendo que ele tem várias funções, é FCT relevel. E aí a gente usa dessa forma, nome do pacote, função que eu quero usar do pacote, para evitar de carregar todas as funções de um pacote, sendo que eu vou usar uma só, porque isso ocupa espaço na memória do computador, entendeu? Eu nunca comentei isso com vocês também, porque acaba sendo uma coisa mais específica, assim, né? Mas é um jeito que a gente pode também acessar uma função de um determinado pacote, entendeu? Por isso que eu tinha usado daquele jeito ali, com os dois pontos, mas claro, eu não tinha explicado para vocês. Então, pode fazer daquele jeito ali, carregar a forcats e usar direto a função FCT relevel, para ordenar os níveis da minha variável categórica na ordem que eu quero, né? Então, tu viu que eu botei ali, leve, moderado, grave. Mas é isso. Tá, eu vi que eu fiquei falando super rápido, né? Mas assim, depois tu pode ficar mexendo naqueles parâmetros ali e até tu pode tentar adaptar esse gráfico para a variável de escolaridade ali, fazer um gráfico de barras com a variável de escolaridade, adaptando as variáveis ali. Porque a fórmula, a estrutura, ela se mantém, né? É a mesma. Tá? Mas é isso. Tá. Eu nem vi. A Camila é capaz de até ter... Tá travando, né? Não, mas será que a Camila deu tchau pra mim? Eu não vi. Mas depois eu mando uma mensagem pra ela. Não, é que tu tava travando. Tava travando. Ah, sério? Putz. Eu acho que tá com delay. O que eu falo chega depois pra ti aí. Ah, tá. Se eu tô respondendo meio demorado, talvez tenha delay. Mas é isso, eu acho. Aí
Mas que bom que deu, eu acho que foi bem produtivo, assim, aí eu upo Eu lá. adorei. Não, foi bom, eu acho que... Porque Foi é só mesmo. na prática, assim, que tu pega e aí a gente conversando, que a gente vê a utilidade de algumas determinadas funções e etc, né? Mas assim, tu viu que a maioria das vezes que deu algum Tem tipo isso de de erro, compartilhar. era um detalhe, né? Sim.